E antes da análise, vamos dar uma olhadinha nos fatos. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a indicação dos juízes federais Messoudi Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para as duas vagas abertas no Superior Tribunal de Justiça. As nomeações assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro dependem da aprovação do Senado Federal, que voltou hoje do recesso. Azulay Neto é o atual presidente do Tribunal Regional da Segunda Região, o TRF2, e atua na corte desde 2005. Paulo Domingues é juiz federal desde 95 e se tornou desembargador do TRF3 em 2014. Thaís Arbex, começo direto com você, que traz sempre todo esse ambiente do STF para nós. Nós sabemos que um cargo como esse do STJ, ele tem várias indicações, vários padrinhos, é um conjunto de apoios que constrói essa candidatura. Mas eu vou pedir para você fazer o exercício de indicar hoje para o nosso público o principal vencedor e o principal perdedor com as escolhas de hoje. Boa noite, Raquel, Uribe e a todos que estão aqui com a gente no WW. Raquel, qual que foi o saldo final dessas duas indicações para o Superior Tribunal de Justiça? A gente viu uma vitória bastante significativa do ministro Cássio Nunes Marques e, por outro lado, uma derrota do ministro Gilmar Mendes. E aqui a gente está falando especificamente de uma das vagas. E por quê? Porque o ministro Cássio Nunes Marques, ele não tinha, de fato, nenhum afiliado nessa corrida. Eram 4 nomes que foram aprovados pelo plenário do STJ em maio. Mas ele tinha um veto bastante importante. Ele tinha um veto ao desembargador Ney Bello, que é do Tribunal Regional Federal aqui da Primeira Região, e apoiado pelo ministro Gilmar Mendes, e que já era, Raquel, cotado como certo para uma dessas vagas há muito tempo. Ney Bello era tido como uma bola já garantida, tanto que essa ofensiva para tirá-lo dessa indicação foi vista no judiciário como de uma forma muito ruim, porque não há nenhum movimento contra Paulo Sérgio, o que foi escolhido em seu lugar. Ele, segundo ministros do Supremo Tribunal Federal e do próprio STJ, era um nome que não tinha veto algum. É uma pessoa que é bastante benquista no meio. Mas o problema foi a atuação para tirar Ney Bello. E por quê? Porque, segundo eu consegui apurar, havia já uma promessa de que Ney ficaria com a vaga. Promessa feita pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Mas a ofensiva dos últimos meses, mais especificamente dos últimos dias, foram determinantes para que ele ficasse de fora dessa escolha do presidente Jair Bolsonaro. Raquel. Uribe, Thaís fez um cenário detalhado da indicação. Não surpreende a deferência, acho que dá para a gente usar essa palavra, do presidente Jair Bolsonaro com o ministro Cássio Nunes Marques, que tem votado consistentemente com o governo, até em temas bastante polêmicos. Agora chama atenção a como Gilmar Mendes perdeu força. Um ministro sempre tão influente. Teve algum episódio decisivo nessa relação Planalto-Gilmar? O que aconteceu? Foi a influência de Cássio Nunes Marques, e a Thaís trouxe isso desde os últimos dias da semana passada, que já havia esse movimento para a indicação do STJ. Inicialmente, boa noite a todos, boa noite, Thaís, e boa noite, Raquel. Houve essa influência, inclusive passou da linha vermelha, são os termos utilizados no Supremo Tribunal Federal. Cássio Nunes Marques, ele agiu bravamente, insistentemente contra o nome de Ney Bello. E é um grande problema. Por quê? Porque Gilmar Mendes vinha como uma espécie de interlocutor justamente do governo federal com Flávio Bolsonaro. Quando houve, por exemplo, um aumento das críticas do chumbo trocado entre Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, e também com a participação de Edson Fachin, era Gilmar Mendes quem conversava com Flávio Bolsonaro e colocava panos quentes, quem tinha um diálogo com o Senado Federal, por exemplo. Então, o que aconteceu é que essa estratégia acabou queimando pontes com o Gilmar Mendes, que era um interlocutor privilegiado, porque ele é decano, porque ele tem ascendência sobre outros ministros da corte. E aí acabou se dando preferência para aqueles indicados de Luiz Fux, e aí no Palácio Planalto foi avaliado como uma estratégia inteligente, por ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, e aí para tanto
para André Mendonça como para Cássio Nunes Marques, que são dois que não precisariam de deferência do presidente Jair Bolsonaro, porque eles já foram indicados por ele para o Supremo Tribunal Federal. Então há uma preocupação, sim, de alguns aliados do presidente Jair Bolsonaro de que queimar essa ponte e romper esse laço pode prejudicar o presidente Jair Bolsonaro na interlocução com a Suprema Corte.